Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo Kardec. Continuando o estudo da lei do resumo, a lei dos fenômenos espíritas, né? Resumo da lei dos fenômenos espíritas. A gente está aqui já com a Maria, com o Luciano, o Michel, o José vai entrar, né? Então, vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje o nosso quinto estudo da pequena obra de Kardec, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Estamos estudando a obra do início ao fim. Já temos aí um estudo completo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. E agora iniciamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Estamos já no quinta semana de estudo dessa obra que nós vamos estudar inteira. É uma obra bem pequena, Kardec escreveu ela justamente para as pessoas que queriam, que não tinham nenhum conhecimento sobre o Espiritismo, é justamente uma obra para iniciantes, assim como já era a obra Espiritismo na sua mais simples expressão. São pequenas obras que Kardec escreveu para quem está iniciando o estudo são pouco conhecidas essas obras, então a gente está dando um enfoque nelas. Então, não deixem de curtir, de compartilhar, de participar, de mandar questões, e que a gente tenha um ótimo estudo. E agora o José entrou, vamos passar para ele dar também o boa noite dele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Entrei com um pequeno atraso aí, mas vamos seguir com o nosso estudo dessa obra importante de Kardec, né, como a gente vem falando. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Vamos continuar. Então, a gente está no início, né? Lemos aí os 4 primeiros itens, em que Kardec vai tratar do que é o espiritismo como ciência, depois vai tratar do que é o espírito, do que é a alma, o perispírito. E agora, no item 5, ele vai falar sobre a questão da morte, né, na visão espírita. Então, vamos seguir aí com o estudo. A gente já viu os nossos amigos aí comentando, como sempre, o Alex, o Lauro. Então é isso, um ótimo estudo para todos nós. E vamos seguir com a leitura. Posso iniciar já? Aí já vamos iniciar o item 5 e a gente segue a nossa tradicional rodada de comentários. Então, item 5 diz Kardec: a morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada, ou como a borboleta deixa sua crisálida. Mas conserva seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, contextualizando a todos, né? A gente está lendo o item 5 dessa parte da obra intitulada Dos Espíritos, né? Kardec está conceituando tudo que envolve aí esse ser e para depois entrar no assunto das manifestações, né? Primeiro ele deu uma ideia do que é o espírito, falou desses dois corpos que o espírito tem enquanto encarnado, a gente viu que é o perispírito e o corpo físico, a gente viu Kardec diferenciando isso. Ele comentou justamente que assim que o corpo morre, a alma permanece com apenas um corpo, que é o perispírito, né? A gente tratou disso semana passada. Agora ele vai propriamente falar da morte, né? Justamente dessa separação da alma com o corpo.
Claro, evidentemente que o contexto em que o Espiritismo vai tratar da morte é justamente do contexto, usando como referência o espírito, né? Por isso que o Espiritismo, ao falar da morte, justamente mostra que a morte é justamente a libertação do espírito, que abandonando esse corpo fica apenas com o seu perispírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é papel do Espiritismo discutir o conceito de morte da biologia. Evidentemente que a biologia discute até hoje o conceito de morte, mas ela discute do ponto de vista do corpo, né? Da ciência biológica. O Espiritismo discute do ponto de vista do espírito, né? Então ele mostra que a morte é justamente a destruição do corpo, é quando o corpo ele entra num estado em que ele já não pode mais continuar vivo, e nesse momento que o corpo se encontra nessa condição, a alma então se liberta, né? E deixa esse corpo. E algo muito importante que a gente tem que se habituar, isso pareceria algo óbvio de se falar, já que a gente está falando de espiritismo. Mas como o nosso movimento espírita ele tem muito mais influência de outros autores que não Kardec, a gente tem que resgatar esses pontos importantes. A gente vai ver que Kardec sempre vai tratar da morte justamente com esse viés, que a alma está liberta e que o corpo é algo secundário. Sempre Kardec vai tratar a morte dessa maneira em toda a sua obra. Mostrando, ele dá essa conotação justamente mostrando que, para o Espiritismo, a morte ela tem uma conotação que não é a mesma que, por exemplo, as próprias religiões têm, como algo negativo, ruim, misterioso, como algo triste. A gente vai ver que Kardec sempre vai tratar da morte. Aliás, para as pessoas também terem como referência, quando Kardec vai discutir a morte na obra O Céu e o Inferno, ele fala justamente disso, do modo como as religiões tradicionais tratavam a morte, o momento da morte, e o modo como o Espiritismo trata. E ele fala justamente sobre essa característica que todos sabem, né? A morte sempre é vista como uma coisa que a gente procura não falar, é um certo tabu, a gente afasta as crianças. Vejam todo esse momento aí do velório, tudo que envolve, essa coisa do pesar, da dor, da tragédia. E a gente vai ver que o Espiritismo ele vem justamente para tirar essa conotação. E, infelizmente, o movimento espírita, ele muitas vezes imita toda essa ideia que ele veio que o Espiritismo veio para modificar. O movimento espírita muitas vezes imita, né? Tratando a morte como algo, sempre algo obscuro, é algo que tem ali um peso. E aqui a gente vê que ele coloca o corpo como uma roupa usada, ele faz essa metáfora, e coloca como uma libertação, né? Então a morte vem e liberta o espírito, né? E ele conserva o perispírito. E aí ele termina dizendo que a morte livra o espírito que o prendia à terra e o fazia sofrer. Então, uma das consequências da morte é a libertação, inclusive da dor, das dores físicas, porque a